pregação do Evangelho, é uma mensagem mais direcionada para aquelas pessoas que não são salvas, ou para aquelas que se confessam salvas, mas têm dúvida quanto à sua salvação. Então, é uma oportunidade para se examinar diante da palavra que você vai ouvir, a palavra de Deus, diante de Deus, e colocar e acertar este assunto com Deus, porque salvação existe, e Deus quer salvar. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, eu não vou ler muito, mas eu vou tratar hoje de 3 assuntos. Como a Bíblia destaca estes assuntos? Um deles é a palavra salário. Todos conhecem o que é um salário, né? Mas, na aplicação da Bíblia espiritual, vamos ver o que isso significa. Também nós vamos pensar sobre um presente. O que é um presente? Todos sabem. E o que é um prêmio? Mas é interessante, todos conhecem essas coisas, sabem o sentido da palavra, mas muitas vezes no Evangelho essas palavras são confundidas, e nós vamos ler versículos que explicam dentro do Evangelho o que essas coisas significam. Primeiramente vamos ler em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6 e 23. Diz: porque o salário do pecado é a morte. Aí temos a primeira palavra. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos agora para Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios 2 e 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porque pela graça. Essa palavra graça significa de graça mesmo. De graça. É um presente. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos agora, a última leitura está em 1 Coríntios, capítulo 9. Temos a última palavra, como Deus usa e como Ele emprega a palavra prêmio, em que situação? 1 Coríntios 9, vamos começar no versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser, de alguma maneira, a ficar reprovado. Só isto que vamos ler, e que o Senhor me ajude, mais uma vez, a colocar diante de vocês o que tenho em minha mente, em meu coração também. Nós lemos aqui do pecado. O que é o pecado? Em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo disse que todos pecaram.
Todo ser humano nasce nesse mundo com uma natureza pecaminosa. Então, o pecado, quando está no singular na Bíblia, a não ser que está se referindo a algum pecado específico, quando está no singular, pecado, está falando da natureza que está dentro de nós. Uma raiz. A palavra, todos já conhecem, pecado é uma coisa má, que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando eles desobedeceram a Deus, criou-se dentro deles esta natureza pecaminosa. Cada filho de Adão nasce com esta natureza pecaminosa. Esta natureza, como um pé de laranja, um pé de limão, vai produzir laranja, vai produzir limão. Esta natureza, o pecado, vai produzir pecados. Todos nós temos, e muitos. Mas aqui na palavra de Deus, Ele está deixando claro, Ele está dando um aviso para todos os pecadores, que os pecados cometidos têm um salário, e um dia esta pessoa vai receber a morte. Mas você pode estar pensando, mas o crente também morre. Mas a morte aqui é a segunda morte. Você já ouviu falar na segunda morte? Apocalipse capítulo 20. A segunda morte está nos falando da morte de separação de Deus, porque a morte não é o fim. A palavra morte, mesmo que um dicionário vai dizer deixar de existir, não está correto. A morte é separação. A morte física separa o corpo da alma e do espírito. O corpo fica aqui, a alma e o espírito vão para a eternidade, a verdadeira pessoa. Agora, a morte, o salário do pecado aqui, a morte sobre o pecado, é a separação deste pecador de Deus por toda a eternidade. O pecado é a coisa mais terrível na humanidade, não tem outra coisa mais terrível. Tem muita gente sofrendo hoje no mundo, muita gente, doenças terríveis. Eu trabalhei um período muito pouco num hospital na Grande Porto Alegre, e eu vi um homem literalmente apodrecendo em cima de uma cama. O hospital era das irmãs, eu era muito jovem na vida, elas não deixavam eu chegar perto. O homem estava apodrecendo em cima de uma cama com colchão d'água. Ele vivia todos os dias à base de morfina, porque as suas dores eram insuportáveis. Muita gente está sofrendo no mundo de alguma forma, tanto no aspecto físico, aspecto psicológico, abandono. Mas sabe, essas coisas tudo termina na hora da morte. O pecado não. O pecado vai com você e recebe um salário. Se você que está aqui, que não é salvo, se você morrer em seus pecados, você entra imediatamente no inferno. Não existe purgatório. Não existe reencarnação. O pecador morrendo em seus pecados, ele fecha os seus olhos aqui e imediatamente ele abre os seus olhos no inferno. O Senhor Jesus, o nosso amado Senhor Jesus, foi uma das pessoas que mais falou sobre o inferno. Ele tinha como falar porque ele era Deus. Ele nos mostrou, ele nos falou nos evangelhos que é um lugar de trevas, um lugar de escuridão. Você já esteve num lugar de trevas, trevas mesmo, onde você não consegue enxergar nem a sua mão, se você colocar na sua frente, trevas. O ser humano, ele não gosta de viver nas trevas, ele quer luz. Imaginou, o Senhor disse que o inferno é um lugar de trevas. Ele falou também que é um lugar de ranger de dentes. Sabe quando uma pessoa range os dentes?
quando ele não suporta a dor, então os seus músculos se contraem e ele começa a ranger os dentes de tanta dor que ele não suporta, até que enfim ele morre, porque o ser humano não suporta a dor, ele é levado à morte. O seu espírito e alma saem do seu corpo, porque o corpo não suportou, mas o inferno não tem para onde ir. O pecador range os dentes para sempre, para sempre. Você acha que o pecado é pouca coisa? Você acha que viver nos seus pecados é pouca coisa? Pode ser pouca coisa para você, mas morrer em seus pecados, você vai enfrentar este lugar de sofrimento eterno. O Senhor Jesus também falou que neste lugar, ele usou a expressão, o seu bicho nunca morre. Ou seja, ele estava falando da consciência da pessoa. Tem muitas coisas que nos perturbam, muitos erros nas nossas vidas que nos incomodam, que a gente gostaria de voltar lá e apagar. Certas coisas que fazem o pecador, pelos seus erros, não dormir 1 noite, 2 noites, meses. Mas enfim, aquilo é esquecido, passa. O Senhor Jesus disse que no inferno nunca passa. A consciência do pecador vai trabalhar para sempre, lhe acusando dos seus pecados, lhe acusando da rejeição do Evangelho, a oportunidade que teve neste mundo de ser salvo e desprezar a obra do Filho de Deus. Para sempre, eu não posso dizer noite e dia, porque no inferno não existe noite e dia, nem no lago de fogo. Para sempre aquele pecador será atormentado por si mesmo. Lucas 16 nos mostra um homem que morreu e abriu seus olhos no inferno. Lá ele diz: eu estou atormentado nestas chamas. Não significa que no inferno existe fogo literal, mas o sofrimento, para descrever, a Bíblia apresenta como ele estava sentindo como brasas de fogo, sendo queimado vivo. Você acha que o pecado é pouca coisa? Este é o salário dos seus pecados. Pense bem, meu amigo. Pecar não é pouca coisa. Pode ser pouca coisa para você, para os seus amigos. Você pode ter o apoio do mundo, pode ter a contribuição leviana da sociedade, mas Deus, Ele já está avisando: o salário dos seus pecados vai ser a sua morte eterna, longe de Deus. Tudo que um pecador despertado por estas verdades gostaria de ouvir: será que existe esperança para mim? Será que existe salvação? Se eu estou destinado a um lugar assim, sofrer eternamente longe de Deus, e eu compreendo que eu mereço porque eu sou pecador. Cada pessoa que vai ser salva, ela tem que chegar a este ponto. Eu mereço? Deus é justo? Foi isso que eu compreendi antes da minha salvação. Eu achava que Deus seria injusto levar eu, um pecador, que eu conhecia bem os meus pecados, para morar com Ele no céu. Eu não aceitaria isto. Mas sabe, a maioria das pessoas só querem se livrar do inferno, querem ir para o céu, mas na realidade não querem Deus. O céu é para resolver, é uma válvula de escape, porque tem o inferno, mas se tivesse um outro lugar para ir, o céu seria a última coisa. Meu amigo, o céu é para pessoas que compreendem, ou a salvação que leva para o céu é para pessoas que compreendem: Deus é justo em me condenar. Eu sou justamente este pecador que Deus mostra na sua palavra. A minha vida totalmente é errada diante de Deus.
O Senhor Jesus, Ele disse que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. As pessoas começam a se comparar umas às outras em relação aos seus pecados. Não, eu não mereço ir para o inferno porque eu não sou que nem fulano, eu não tenho o pecado do fulano, e talvez até eu não sou nem tão errado como alguns crentes. Pode ser verdade, mas o Senhor Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia cometido furto, adultério. Não, Ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Perdido de quem? De Deus. Todos tendo um pecado, ou milhões de pecados, para Deus este pecador está perdido. Ele precisa da mesma salvação que aquele que não comete os seus pecados. E é isto que o Evangelho traz para nós. Por isso que a palavra Evangelho é boas novas. Deus, Ele quer deixar bem claro que o pecador está doente. A sua natureza e os seus pecados lhe deixam doente, que ele caminha a sua vida aqui pisando as tampas do inferno, morrendo. Ele entra no inferno. Sabe quantas pessoas morrem por hora no mundo? Quantas pessoas morrem por segundo no mundo? 2 ou 3 pessoas. Quantas pessoas já morreram no tempo que nós estamos aqui? 240 mil, mais ou menos, por dia morrem no mundo. Quantas dessas pessoas foram para o céu? Quantas dessas pessoas já entraram no inferno? Ninguém, a maioria não estava pensando. Ontem à noite, estavam fazendo planos para uma viagem com a família, com amigos. Hoje de manhã, não saíram de casa. Nunca vão realizar esta viagem. Já estão na eternidade. O salário do pecado é a morte eterna. Você está caminhando para esse dia, meu amigo. Uma hora a morte vai bater no seu ombro. É a sua vez. O ser humano vive distraído. Em algumas lotéricas, banco, colocam televisões para distrair as pessoas. Você ganha uma fichinha lá e o número é 80. Você pensa, não vou sair daqui. Mas você começa a se distrair. E quando você vê, já é a sua vez, passo rápido. Assim é o pecador. O diabo e o mundo coloca distrações para a pessoa não perceber, e a vida vai passando. Quando você vê, é a sua vez. Você não pode dizer para a morte: não, espere, eu vou buscar a minha salvação. Não, eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho filho para criar, eu tenho a faculdade para terminar. E você vai. Nós vamos para a eternidade. É por isso que você tem que estar preparado. É por isso que você tem que buscar a sua salvação e ter certeza que você está salvo. Uma coisa superficial não vai resolver o seu problema. Nós lemos esta noite que a salvação não é agora um salário. A pessoa não trabalha para receber a salvação. A pessoa está trabalhando para receber o salário dos seus pecados. O pecado produz uma conta, uma dívida, que é um salário que ele recebe. Mas a salvação é um presente. Um presente. Não é que não tem custo a salvação, teve. É que você e eu não podemos pagar. Ela é muito cara. Aliás, tudo que Deus faz é muito caro. Tudo. Nenhum ser humano pode fazer o que Deus faz. Coisas materiais. Por exemplo, quando está chovendo, ninguém sai aí com uma mangueira d'água para ajudar a chuva que Deus está mandando, né? Ele molha uma área grande. Tudo que Ele dá para nós é grande.
Então, se a gente não pode contribuir em coisas materiais, na salvação nós também não podemos mexer neste assunto. Deus se encarregou de preparar uma salvação e oferecer para você e para mim. E esta salvação se recebe pela fé. Não é você levantar a mão aí, não é você vir à frente e se ajoelhar aqui. Não é você assinar o seu nome ao fim da sua Bíblia, onde diz para você ter um compromisso com Deus. Nem no fim de qualquer livro. A salvação, nós lemos que pela graça sois salvos por meio da fé. É uma decisão do pecador com Deus. Este pecador na presença de Deus, reconhecendo que está perdido, mas também o mesmo Deus que mostra que ele está perdido, mostra que em Cristo há salvação. O sacrifício de Cristo foi para nos salvar. O apóstolo Pedro disse que Cristo, Ele mesmo, e não foi outro, levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. A morte de Cristo não foi um mártir, Ele estava tratando do assunto dos nossos pecados, Pedro, ele disse mais, que o justo que morreu naquela cruz estava padecendo por nós, os injustos, para nos levar a Deus. Então, o preço foi pago. As pessoas no mundo estão tentando comprar a salvação, às vezes na sua ignorância. Até acredito que Cristo salva, mas também ela tem que ajudar. Não, nada disso. Deus oferece uma salvação livre de qualquer obra humana, de qualquer contribuição humana. Nem a fé, não é a fé que salva, é Cristo que salva. A fé é o braço da alma que se apega ao Salvador. Não é o poder da fé que salva. Muita gente, a gente ouve dizer que ela não tem fé suficiente para ser salvo. Não é verdade. É o pecador que decide e compreende a morte de Cristo vale para a minha salvação. O Senhor Jesus Cristo disse: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Note as palavras dele. Na verdade, quem ouve a minha palavra e crê em quê? Na palavra de Deus que aponta o Senhor Jesus para a nossa salvação. Ele disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Ele também disse em João capítulo 10, versículo 28, ele disse que ele dá a vida eterna. Para aquele que ele dá a vida eterna, nunca vai perecer. Ele disse que ninguém pode arrebatar das suas mãos aquele que ele salva. A salvação de Deus é um presente que você pode receber de todo o coração. O mesmo pecador condenado, Deus decidiu salvar. Salvou a mim. Com 18 anos, eu morava na cidade de Cachoeirinha e eu ia entrar no exército. E eu sabia que se eu entrasse no exército, aquele lugar não ia me ajudar muito com a minha salvação. Eu me criei ouvindo o Evangelho. Eu conheço essas verdades do Evangelho há 50 anos, mas eu sou salvo há 31 anos. Já fazem isto. Até aos 18 anos, eu era um pecador, conhecedor do Evangelho. Eu temia morrer. Eu temia deitar no meu travesseiro. Eu temia que o Senhor Jesus Cristo viesse e levasse os meus pais e eu ficasse aqui neste mundo para ser condenado com os outros pecadores. Porque quando o Senhor Jesus voltar, a porta vai se fechar para todos os que já ouviram o Evangelho e não aproveitaram. Então, mas eu estava em cima do muro, como diz as pessoas. Em cima do muro não existe.
Tem alguém que explicou isto, não sei se já ouviram aqui, de uma maneira bem interessante, esse negócio do muro. Tinha uma pessoa em cima do muro, o lado direito, o povo de Deus, o lado esquerdo, os perdidos. E a pessoa estava em cima do muro, e o lado do povo de Deus dizia para ele descer, convidando para ele sair dali. Mas ele ali em cima, do lado do diabo, ninguém dizia nada para ele, nem o diabo. Ele achou aquilo interessante, ele perguntou para o diabo: por que ninguém me incentiva a vir para o teu lado, já que eu estou em cima do muro? E o povo de Deus me convida. Ele disse: é porque o muro é meu. O pecador que está em cima do muro está tão perdido quanto aqueles que estão lá atolados no pecado. Se ele morrer em cima do muro, ele vai para o mesmo lugar que aqueles pecadores que estão abraçando o pecado todo dia. Em cima do muro não é segurança, não existe. Em cima do muro você está aonde é propriedade do diabo, está perdido igualmente. Assim estava eu. Mas no ano de 85 andou morrendo 2 missionários. Não tinha muita idade, um deles. Então aquilo me abalou muito. Eu pensei: como é que Deus pode levar pessoas que vieram de outros países para trabalhar na obra de Deus, pessoas que vivem nessas cidades e são colunas, são importantes, eles pregam o evangelho, fazem conferência? Como é que Deus leva pessoas assim e deixa tantos pecadores, e eu também? Eu pensei: para Deus me levar não precisa nada. Mas esse temor veio, mas ainda não tomei aquela decisão para a minha salvação. Tempo depois, alguns meses depois, morreu uma moça chamada Magda. Ela tinha 15 anos. Tem uma cidade que faz divisa com Santa Catarina, chamada Torres. Então lá tem montanhas na beira da praia, e eles fizeram escadaria que dá para descer e ficar até perto do mar. Só que tem bastante aviso, porque as ondas são fortes. E batendo nas pedras, a onda sobe, dependendo, ela puxa as pessoas. Esta moça se criou ouvindo o evangelho comigo. Eu tinha 18, ela tinha 15. E ela foi numa excursão. E ela caiu naquelas pedras. Ela desceu e a onda puxou ela para dentro. Ela morreu. Eu fui no velório dela. Meus pais me avisaram que ela tinha falecido. Perguntaram se eu queria ir. Eu disse: eles não sabiam o que estava acontecendo comigo, mas eu disse: não, eu vou. Mas dentro do meu coração eu pensei: eu vou, para ver a realidade da morte, para ver se Deus fala comigo e abre os meus olhos, para realmente eu buscar esta salvação, porque eu sei que eu preciso. Eu chegando lá, o caixão estava fechado, só tinha um vidro para mostrar o rosto dela. Não parecia uma moça de 15 anos, parecia um homem, o rosto de um homem inchado, porque a água batia com seu corpo nas pedras. Eu fiquei pensando: eu não sei onde ela está, ela nunca se confessou salva, mas eu me coloquei no lugar dela. Eu pensei: se eu estivesse aqui, eu sei que eu estaria no inferno agora. De mim eu tenho certeza. E eu pensei: eu não quero ir para esse lugar. Eu tinha 18 anos, ela tinha 15, ou seja, se eu tivesse morrido com a idade dela, já fazia 3 anos que eu estava no inferno. Aquilo me apavorou. Então começou uma série na cidade de Cachoeirinha,
na Grande Porto Alegre. E eu comecei a assistir, porque eu não ia a todas as reuniões, mas eu comecei a assistir porque eu queria ser salvo. Mas, enfim, uma noite de tantas outras noites que eu dormi preocupado, tentando entender e querendo essa salvação. Como eu posso ser salvo? No dia 25 de janeiro de 1988, estava ali no meu quarto, deitado, também pensando, acordado, bem acordado, pensando neste assunto. Como eu posso ser salvo? Eu sei que sou um pecador, mas como crer no Senhor Jesus? Anteriormente eu queria ser salvo, mas não era de todo o coração. Mas agora eu estava decidido, eu quero esta salvação, eu quero que Deus abra os meus olhos, faça eu entender o que é crer, o que é descansar no seu Filho. E Deus fez isto. Eu não vi anjo, não tive nenhuma visão sobrenatural, mas Deus falou na minha alma. Mostrou verdades que eu conhecia e estamos falando esta noite, mas de uma maneira que eu podia ver. Cristo morreu por meus pecados. Esta obra, se você confiar nela, é para a tua salvação. A obra da salvação, por isso que não chamamos para frente, não mandamos assinar nada, não levanta a mão, essas coisas são atos físicos. A obra da salvação tem duas partes, uma parte do pecador e uma parte de Deus. O pecador pode estar achando que está tomando a decisão certa, mas se Deus não salvar ele, ele não é salvo. Deus sabe quando o pecador realmente tomou a decisão de coração para ser salvo. E o pecador também sabe que ele foi salvo por Deus. É um encontro de uma alma perdida pela fé na obra de Cristo. O pecador recebe, como eu recebi, o perdão dos seus pecados naquele ato. A alma daquele pecador é limpa. Ele sabe disto. Deus coloca o Espírito Santo para morar dentro dele. Então são realidades que aquela vida recebe. Aquele pecador que estava numa condição, em segundos, passa para uma outra condição. Ele não sente arrepio, não precisa chorar, não precisa nem orar para ser salvo. Ele precisa crer. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Naquela noite, 25 de janeiro de 1988, a 1h da manhã, tinha um relógio digital ali, aceso, por isso que eu sei. Deus me salvou. Você, meu amigo, você pode ser salvo. Você deve ser salvo. A salvação está em Cristo. E Deus, Ele nos oferece essa salvação, como já temos destacado, de uma maneira gratuita. E você começa a vida cristã no momento da sua salvação, não antes. Antes você é um pecador perdido. Pode ter hábitos cristãos, pode ter conduta cristã, pode tentar fazer coisas cristãs, mas não o qualifica uma pessoa salva. É Deus que salva. Quando este pecador crê de todo o seu coração no seu amado Filho. Então, esta é outra palavra que nós pensamos. Deus tem uma salvação para dar como um presente. E o pecador que faz? O que se faz quando se oferece um presente? Não? Você recebe. Depois agradece. Simples. Mas este assunto é Deus falando com o pecador. É um assunto com Deus, não é com nós. Aqui a palavra de Deus procura levar a pessoa a Deus, a se encontrar com Cristo. Nós temos lá a palavra prêmio. Muita gente pensa que a salvação é um prêmio. E muita gente não entende por que Deus deu a lei. A lei diz para o pecador fazer. A graça
é Deus fazendo para nós. Na salvação, Deus fez. A lei não foi dada para nos salvar. A lei foi dada para nos mostrar que somos pecadores. A lei é um pequeno exame que Deus nos deu, é o resultado de um pequeno exame. Requisitos que fazem o exame da nossa vida e mostram que somos pecadores. Nós estamos reprovados. Todos aqui, acredito, já fizeram exames, né? O exame você leva para o médico. O exame só apresenta a doença. O médico não manda para você fazer um chá daquele exame, não manda levar você para casa e misturar com alguma coisa. Não, ele vai lhe dar um remédio. A mesma coisa, a lei apresenta os teus pecados, os meus pecados, e Deus oferece o remédio, Cristo, o valor do seu sangue. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se a lei ressalta os nossos pecados, Deus sabia que nós éramos pecadores. O problema é que você não sabe. Nós não sabíamos. Então a lei está fazendo isso, mostrando que somos pecadores. Nós temos o prêmio. O que é o prêmio? Como eu disse, as pessoas muitas vezes está trabalhando para receber a salvação como um prêmio, mas como nós já vimos, nunca Deus coloca a sua salvação como um prêmio. O prêmio é o que nós já pensamos quando estávamos aqui falando, no que lemos na primeira parte, sobre o galardão dos crentes. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, nós vemos um crente, o apóstolo Paulo. Atos capítulo 9 está a conversão deste homem, tem o dia da sua salvação. Mas durante a sua vida ele estava trabalhando para Deus. A salvação é de graça. O galardão é pelas obras. Se o crente não fazer obras, ele não tem galardão. É uma grande diferença. Salvação que perdoa o pecador, leva ele para o céu, é gratuito. Agora, para o crente ser recompensado como um crente, é através das suas obras, através da obediência da palavra de Deus na sua vida, começando aí, operando. Nós vemos Paulo dizendo que ele mesmo, ele se compara ali como um atleta. O atleta, ele tem regimes para cumprir, ele se abstém de muitas coisas para poder superar os outros e alcançar o prêmio. Ele está dizendo, o crente é assim. Ele se guarda do mundo corrompido. Ele quer fazer parte de uma igreja que segue, neotestamentária, segue o modelo do Novo Testamento. Ele procura obedecer a Deus em todas as coisas, para que no final da sua vida, não que isto vai decidir se ele vai para o céu ou para o inferno, mas quando Cristo der a recompensa para os crentes, o galardão pelas suas vidas aqui fiéis a Ele, então ele receba o inteiro galardão. Este é o prêmio. Conseguiram entender a diferença? O pecado traz um salário amargo, a morte eterna. Mas Deus, Ele traz uma salvação gratuita, que você recebe pela fé. Aí, onde está sentado, não precisa fazer curso nenhum, não precisa preencher, nem precisa ler toda a Bíblia, nem um capítulo da Bíblia, não precisa orar, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Um certo homem perguntou para o apóstolo Paulo, um homem chamado, um carcereiro, não tem o nome dele, perguntou para eles o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. Se fosse perguntado para alguém hoje, talvez ia convidar ele para passar para a igreja, ia batizar ele, ia, não sei, dar um curso, preencher certas coisas. A resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Cristo salva perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Não existe outro evangelho
que resolva o seu problema. Não existe outra forma de você ser salvo. Todas as outras, o Senhor Jesus Cristo mesmo se encarregou de fechar quando Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou o caminho. Ele fechou a porta do budismo, espiritismo, catolicismo e até evangelismo, que não traz Ele como Salvador. Eu sou o caminho. O caminho que vai levar a Deus. Eu sou a verdade que apresenta Deus e eu sou a vida. Então, neste assunto é você que decide. O ser humano não quer tomar decisões assim. Sabe por que as igrejas estão cheias? Porque normalmente as igrejas assumem a responsabilidade. Ele paga a igreja. Ele tem o nome na carteirinha da igreja. Na hora da morte, o pastor vai falar por ele e vai dizer: este irmão, esta irmã está no céu. É encarregado a um ministro, a um padre, a um missionário. Esta responsabilidade é transferida para outro porque ele não quer ser responsável, ele quer ser um religioso, não salvo. Não, meu amigo. Você vai estar na eternidade, você e eu, nós vamos estar no lugar que nós escolhemos. É bem assim. É você mesmo. Você morre e você vai para o lugar que você escolheu. Não foi seu pai, a sua mãe, não foi o pastor, não é o pastor que está falando na hora do sepultamento: este amado irmão está no céu, quando aquela pessoa muitas vezes pode estar no inferno. Mas aquela pessoa que um dia teve a experiência, decidiu ele mesmo, se arrepender dos seus pecados, confiar em Cristo, ele está seguro. Eu estou indo para o céu. Então você toma a decisão. Aí onde você está sentado, crendo no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz: você será salvo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.